Olá pessoal, fazendo correção das atividades da semana de 31 de maio a 4 de junho sobre os descritores D14 referente ao que? Volume, e o D15 referente à unidade de medida. Esse é o tema que a gente estava trabalhando durante essa semana. Então, bora lá. Essas são as questões que vocês mais erraram. Para a produção de um terrário foram utilizadas placas de vidros regulares conforme as medidas indicadas no desenho abaixo. Para que o terrário se mantenha vivo, a quantidade de terra colocada deve ser de 1/3 da capacidade total do recipiente utilizado. Qual o volume de terra indicado para esse aquário? Tá, o volume de terra tem que ser 1/3 da capacidade. Então, eu quero 1/3 do volume. Volume de um paralelepípedo ou de um prisma de base retangular é a multiplicação da área da base vezes a altura, que nesse caso é só multiplicar as três dimensões: altura, largura e comprimento. Multiplicando as três, eu chego em 3.000 centímetros cúbicos, unidade de volume. Tá, professor, cheguei no volume, acabou a questão. Não, ele não pede a capacidade desse terrário. Ele pede a quantidade de terra que vai precisar. A quantidade de terra é 1/3 da capacidade. Certo? 1/3 de 3.000 é 1.000 centímetros cúbicos. Então, essa é a resposta certa para a minha questão. Ele não te pede o volume, ele te pede 1/3 do volume, que corresponde à quantidade de terra que vai ser ocupada. Próxima questão. Márcia encomendou a um marceneiro uma caixa de madeira com tampa, em formato de paralelepípedo. Então, paralelepípedo, tem que lembrar uma caixa de sapato. Certo? Para usar como caixa de areia para seus filhos. Ela solicitou que essa caixa tivesse internamente 0,3 metros de altura, 1,5 metros de comprimento e 1,2 metros de largura. Quantos metros cúbicos de areia, no máximo, Márcia poderá colocar dentro dessa caixa? Se eu quero achar o máximo, é achar o volume. O volume de um paralelepípedo nada mais é do que multiplicar as dimensões. Multiplicando aqui, 1,5 vezes 1,2, 2 vezes 5, 10 sobre 1, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Próxima unidade, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 118. Lembrando, uma unidade depois da vírgula, uma unidade depois da vírgula. Então, eu tenho que cortar na segunda casa. 1, 2, a partir da direita. Isso daqui é 1,8 vezes 0,3. Eu não multipliquei o terceiro número. 1,8 vezes 0,3. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 2. 3 vezes 1. 3 vezes 1. 3 mais 2, 5. Opa, cortei a vírgula no lugar errado. Tenho uma casa no primeiro número, uma casa no segundo número, casas decimais. Somando ao todo, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, contando a partir da direita, 1, 2, corto. Se não tem nada antes, 0. Então, o volume é 0,54 metros cúbicos. Chegando na resposta. Se ele tivesse falado quantos litros de areia, lembrem que um metro cúbico é 1.000 litros de água, de areia, independente do que você está usando.
Então aqui teria 540 litros de areia, ok? Próxima questão. Foram descarregados em um porto 7,8 toneladas de equipamento eletrônico, 4.500 kg de materiais elétricos, importados por uma empresa. A quantidade total desse produto em quilograma é igual a 1 tonelada, tenho que lembrar que é 1.000 quilos. 7,8 tonelada é 7.800 quilos. Juntando com 4.500 que ele tinha, 5 mais 8, 13, sobe 1. 7 mais 4, 11 mais 1, 12. Então, 12.300 quilos de produtos, certo? Quando eu estou trabalhando em unidades de medida, eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade, tá? E só fazendo algumas conexões, algumas lembranças aqui. Quando eu estou falando de tonelada, eu estou falando de 1.000 quilos, ok? Se eu falo de 1 metro cúbico, eu estou falando associando a 1.000 litros. São unidades que relacionam entre si. 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml, ok? Existem outras unidades de medida também que se relacionam. Por exemplo, quando eu falo de área, 1 hectare é 10.000 metros quadrados. São unidades de medidas que a gente geralmente não usa, só que existe, tá? 1 alqueire é 2,42 hectare. Hectare, perdão, é HA. Ok? São unidades que vocês precisam conhecer. Existem outras? Existem. Por exemplo, existe milha, que é usado nos Estados Unidos, que concorre com o quilômetro. Aqui a gente usa quilômetro, lá eles usam milhas. Também, geralmente, são usados as jardas. Campos de futebol são medidos em jardas, certo? Futebol americano. Existem algumas outras unidades de medidas, geralmente a gente não usa, mas essas são as principais. Em informática, a gente tem as unidades de espaço, certo? 1 terabyte, tem depois 1 megabyte, certo? 1 gigabyte, e cada um tem uma relação. 1 megabyte, se não me engano, é 100 terabyte. 1 giga tem 1.000 megabyte, ou seja, vai ter 100.000 terabyte. Então, são unidades que relacionam uma com a outra, certo? Tem o nano também. Nanotecnologia são unidades medidas em extremamente pequenas, certo? Bem, pessoal, espero que ficou um pouquinho mais claro em relação às unidades medidas e também os exercícios que relacionam volume. Até mais. Grande abraço.